E hoje a gente tem esse momento que é sempre o mais esperado da semana, né, que é a mesa redonda com os nossos gestores. Pela primeira vez virtualmente, no ano passado a gente conseguiu fazer a Semana da Estratégia antes da pandemia chegar, então esse ano a gente está se adaptando a esse novo formato, assim como a Unimed conseguiu fazer brilhantemente no momento, né, que a pandemia chegou, colocando todos nós em home office, se preocupando com a nossa segurança, mas o importante é que essa empresa evolua, que essa empresa continue ganhando, tendo sempre bons resultados, e é por isso que a gente está aqui hoje, para que a gente possa transmitir cada vez mais a estratégia para vocês, para que vocês estejam sempre alinhados com os objetivos dessa organização. A gente está aqui hoje com um time de craques para conversar com a gente, né? A gente tem aqui o João Gomes, o gerente corporativo de operações, a Cláudia Pires, da área de prestadores, Jaque Muri, de cooperados, o Wilson Coimbra, o gerente corporativo da área de estratégias em saúde, e a Alessandra Cabral, gerente corporativa de gente e gestão. Eu vou pedir que vocês abram suas câmeras, né, os nossos gestores convidados, e pedir que o pessoal que está assistindo a gente mantenha suas câmeras fechadas, os microfones fechados, e sempre que vocês quiserem participar, comentar alguma coisa, é só levantar a mão, que eu estou de olho aqui e vou chamando para a participação de vocês, tá bom? Para a gente começar, eu queria só dividir aqui a minha tela com vocês e mostrar um slide que a gente conversou bastante durante a segunda e a terça-feira, que traduz um pouco da nossa estratégia para esse ano. Com todos os desafios que nós elencamos, né, a gente mudou fortemente a metodologia do planejamento para o ano 2021. Já aqui, Cláudia, né, vocês participaram assim, super ativamente desse planejamento, vocês e o time, né, que vocês estavam ali pilotando durante toda essa campanha do GPS. E a gente vê também que nas propostas do grupo, né, a gente falava para a Cláudia, né, o principal desafio era o custo assistencial com prestadores, e para a Jaque um relacionamento mais estratégico com o cooperado, mas a gente vê também que na proposta do grupo o cliente passa pela proposta de vocês, né? Quando a gente olha ali o relacionamento cooperado, a gente tem a bio, uma proposta super interessante, que traz ali o agendamento online, prontuário eletrônico, que também são benefícios para o cliente, né? Assim como a Cláudia, ela fala também de um assistente virtual, e exatamente a nossa ideia é que a gente consiga unificar essas propostas. Queria que vocês falassem um pouquinho do desenvolvimento desse projeto, né, de como é que foi trabalhar com os times e das propostas que vocês trouxeram para o planejamento de 2021. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Prazer enorme, né, estar aqui, a gente poder compartilhar aí com o nosso time todo, com toda a Unimed, essa importante ferramenta, né, que na verdade é uma ferramenta, o planejamento estratégico, e muito embora toda empresa não esteja diretamente atrelada aos projetos, está sim, né, todos envolvidos, a gente depende de todos para alcançar o nosso resultado, né, para a gente chegar, para a gente atingir todas as metas corporativas, as grandes metas, a gente precisa do engajamento de todos. E, então, assim, muito importante a iniciativa do RH, parabéns, Yuri e Alê, por ter trazido essa mesa redonda, né, para que a gente possa cascatear essas informações e todos possam ter acesso e saber para onde ir, né? Todos no mesmo barco e indo para a mesma direção. Isso é importante. Sobre o projeto, né, o planejamento estratégico da forma em que ele foi concebido, né, que ele foi montado, eu achei assim muito interessante, né? Realmente foi uma mudança cultural, uma mudança de mindset. Foi uma coisa assim totalmente diferente dos planejamentos estratégicos que eu já havia participado em outras organizações, né, em outras Unimedes também, que eu já vim de outras Unimedes. Eu acho que acolheu não, uniu muito o time, né, de gestores. Então, assim, a gente ficou com todo o trabalho, toda a dinâmica proposta pela fábrica de startups, que nos ajudou muito, né, com as metodologias ágeis. Então, a gente acabou se unindo mais com todas as reuniões, eram muito intensas, né? A gente passou um momento aí com bastante encontro, praticamente diários, sobretudo vou colocar no Team Muri, né? Que a gente teve aí
o desdobramento para 4 projetos, falando mais especificamente desse universo, né? A gente teve 4 projetos, então, assim, a gente tinha uma jornada bastante intensa para desenhar isso tudo, estruturar isso tudo. Então, assim, foi muito interessante, muito gratificante. E o mais legal é a gente poder agregar as pessoas, como eu disse, né? Agregar os colaboradores. Hoje a gente tem um squad aí de aproximadamente 40 pessoas no Timuri, porque como são 4, a gente agregou 8, mais ou menos 9 em cada projeto. Então, a gente tem aí um time grande, né, trabalhando, e trabalhando assim com muita garra, né, muita vontade. Você observa as pessoas, né, as pessoas que estão ali ajudando, elas, nossa, trazem boas ideias, a gente vê quanta gente boa a gente tem, quantas ideias boas e quanto cada um pode contribuir para a gente chegar no objetivo comum, né, no objetivo da empresa. Cláudia, para você, como é que foi? Olá, bom dia a todos. Eu caí, perdi um pedacinho aí da fala da Jaqueline, internet um pouco estável. Eu acho que o GPS eu já tive a oportunidade de falar, o GPS realmente acho que ele caiu como uma luva dentro dos pilares da Unimed Rio, né? A gente pôde praticar todos os 3 pilares de uma forma plena, envolvendo, como a Jaqueline falou aí, um grande número de pessoas. Então, a gente pôde praticar a criatividade, eu acho que a gente nunca trabalhou tanta disrupção, né? O pensar fora da caixa, como a gente fala aqui no Brasil. Pensar em formas diferentes, a gente trouxe a fábrica de startups, ou seja, uma cooperativa de médicos, né, com os anos que a gente tem no mercado e virar o planejamento estratégico como a gente virou em 2020, agora para 2021, agregar esses objetivos, ou seja, mudar realmente tudo aquilo que a gente já tinha traçado antes, né, até mesmo do que a gente tinha como verdades absolutas, pensar realmente no cliente como um todo. Então, assim, eu acho que as iniciativas, elas convergiram. A gente teve aí a experiência do RH Experience, que foram as nossas empresas falando o que é necessário para a gente poder atingir, e casou exatamente com as nossas iniciativas no GPS, né, que é um contato mais direto. Ninguém mais quer falar com o médico, ligar para 10 médicos, falar com 10 secretárias diferentes para poder marcar uma consulta. A gente vê aí um público mais jovem, aí, abaixo de 30, 35 anos, que só fala pelo WhatsApp, né, só se comunica pelo WhatsApp. Então, acho que a gente precisava disso, a gente alcançou esse objetivo. Então, como a Jaqueline falou, a gente tem tanto na parte do Tim Muri quanto da parte do Tim Pires, né? Foi formado pela Alê, pela Viviane, pela Gleicinha, squads que foram completamente montados com pessoas assim que foi uma grata surpresa conhecer alguns talentos da empresa de forma mais próxima. Acho que isso também foi um grande ganho. Pessoas que a gente não conhecia diretamente, pessoal do marketing, pessoal da área de produtos, pessoal da área atuarial, pessoal da Unimed Empreendimentos também. Então, a gente conseguiu se agregar de uma forma, ter uma troca de informações, uma troca de experiência ímpar. Eu acho que a continuidade desse trabalho é fundamental em 2021 para que a gente consiga alcançar os nossos resultados. Individualmente, a gente consegue muito, mas eu acho que junto a gente consegue muito mais. E a questão da gente sair da 4ª direção técnica, de realmente sair do guarda-chuva da Agência Nacional de Saúde, a gente só vai conseguir se realmente todo mundo lutar junto. E precisa continuar com o protagonismo, precisa continuar com a criatividade, precisa continuar com a empatia, porque a gente precisa se colocar continuar se colocando no lugar do outro, do nosso cliente externo e do nosso cliente interno também. Eu achei fantástica também essa união da parte da área de gente de gestão com a parte do atendimento, porque muitas das vezes a gente não sente as dores do nosso beneficiário, né? A gente sempre coloca, ai meu Deus, mais uma NIP, mais uma RN 259, mais uma garantia de atendimento, e a gente acaba não se perguntando assim, mas por que tanta RN 259? Por que tanta NIP? Não, vamos trocar o nome da NIP? Vai continuar a mesma coisa, vai continuar sendo a mesma dor do beneficiário, e a gente precisa mudar
a cabeça, a gente precisa mudar o mindset, porque a gente precisa pensar diferente para alcançar resultados diferentes. O que nos trouxe até aqui pode ser que não nos leve adiante, então a gente precisa pensar disruptivamente o tempo inteiro, a gente precisa realmente alcançar novos objetivos, novas tecnologias e novas formas de atender esse novo beneficiário, que, como a Alê falou, é um beneficiário aguerrido, é um beneficiário muito informado. Áreas de relacionamento com prestadores vem fazendo um esforço de aproximação com a rede credenciada, porque a gente precisa tratar bem os nossos prestadores para que eles tratem bem os nossos beneficiários. Então, não dá mais para ser na imposição, não dá mais para ser na base da guerra, da luta, tem que ser na base do relacionamento, tem que ser tudo muito bem acordado, tem que ser bom para os dois lados. A rede credenciada precisa da gente, mas a gente também precisa da rede credenciada. A gente não vive sem a rede credenciada. Então, é com base nesses pilares que a gente precisa alcançar o resultado do custo assistencial, alcançar o resultado da qualidade de atendimento aos nossos beneficiários, e o restante vai vir a bordo, vai vir redução de NIP, vai vir redução de custo assistencial, porque o beneficiário mais satisfeito, com certeza, vai entrar com menos NIP, menos garantia de atendimento, ele vai se sentir ouvido, ele vai fazer parte daquilo que a gente precisa experienciar. Essa experiência dele, eu acho que ainda está muito guardadinha lá com ele, e ele acaba transbordando isso no Reclame Aqui, no Facebook, nas redes sociais, na Agência Nacional de Saúde. A gente precisa trazer esse beneficiário para o nosso lado. Com certeza. E eu estou muito feliz mesmo com tudo que a gente entregou em 2020 e com tudo aquilo que a gente ainda tem para entregar nesse ano. Vamos com tudo. Vamos embora. João, a gente sabe aí que dos nossos 10 desafios, né, 2 deles são diretamente ligados à área de processos, né? A gente tem aí o desafio da cadeia de valor e também o desafio da acreditação. É uma oportunidade imensa da gente olhar para dentro de casa, reorganizar essa casa, deixar pavimentar a estrada para o futuro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios para a gente também. Vamos lá. Bom dia, Yuri. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer de mais uma vez compor esse movimento importante do planejamento estratégico, dessa vez com uma nova formatação, dessa vez já buscando ser usado, algo que a gente sempre conversou, Yuri. E eu acho que o caminho do compartilhamento, eu acho que o caminho da colaboração e da integração é um caminho que tem que ser trilhado mesmo, até porque é o que o mercado e é o que o mundo vem apresentando como necessidade para a gente se manter competitivo e para a gente se manter antenado a tudo que está acontecendo. Vamos lá. Falando especificamente, primeiro, da acreditação, é importante citar que ela está diretamente relacionada à direção técnica, à direção fiscal, mas antes de ser um movimento de certificação, ele é um movimento que pode provocar profundas transformações na organização pela ótica de melhoria de processo e orientação ao cliente. É claro que a busca por uma certificação, principalmente uma certificação estabelecida por um órgão regulador, que vai nos garantir também uma aderência regulatória, ela é importante para que a gente integre a organização, ela é importante para que a gente entenda o nosso papel frente ao cliente, com a necessidade de reorientarmos e reestruturarmos os processos para uma entrega de valor mais concisa e mais aderente ao que os nossos clientes precisam. Então, quando a gente pensa, e é natural que esse questionamento exista, por que avançarmos com a acreditação se ainda estamos com elementos impeditivos que não nos permitem buscar a certificação? A resposta é simples. O que nós estamos buscando é melhoria. O que nós estamos buscando é uma melhor condição operacional da organização e, por consequência natural, essa certificação virá no momento oportuno, quando a gente conseguir sair da direção técnica e fiscal, que principalmente a direção técnica vai ser um grande combustível para essa saída, a partir do momento que a gente tiver essa aderência aos requisitos. Falando em cadeia de valor, é o elemento básico da governança de processo. Ela vai estar associada diretamente à acreditação, ela está associada diretamente a esse ponto de orientação ao cliente, porque ela vai dar uma visão clara para a organização, a partir do momento que ela esteja aprovada, de todos os processos que precisam ser executados, da forma que devem ser executados para que a gente gere valor. Como identificar oportunidades vindas não só do cliente, como também de todos os demais stakeholders, a própria ANS, o sistema de intercâmbio, que é importantíssimo a gente estreitar um relacionamento,
e aí conseguir entregar valor, conseguir realizar os nossos produtos e serviços de uma maneira ordenada, integrada e principalmente ágil e simplificada. A cadeia de valor vai possibilitar a gente entender exatamente onde eu posso dar mais velocidade e onde eu preciso simplificar. E aí, Yuri, para fechar essa minha primeira fala, em relação à orientação do cliente, eu acho que um grande avanço que a Unimed Rio deu foi que ela conseguiu responder duas perguntas principais que estão ligadas à orientação do cliente. O que é orientar uma organização ao cliente e por que orientar uma organização ao cliente? Eu acho que hoje o pensamento da empresa está muito comum no sentido que organizações são feitas por pessoas e para pessoas. Então, o entendimento é comum que não faz muito sentido mais continuarmos olhando somente para dentro, executando processos que melhor atendem a organização ou a quem executa, mas sim, para a gente continuar competitivo, para que a gente busque fidelização e para que a gente busque retenção, eu preciso estar muito antenado à necessidade do cliente, à necessidade do mercado, reduzindo o grau de esforço, praticando acesso, confiabilidade, resolutividade, ou seja, resumindo em uma palavra, eu vejo que a Unimed Rio entende muito mais o sentido da palavra credibilidade. E a terceira inovação foi o modelo que vocês pretendem implantar de negócio, ou seja, voltado, focado no cliente. Agora, todas as minhas áreas, a grande maioria das áreas, tem nome de relacionamento. Reparem, relacionamento prestador, relacionamento cooperado, relacionamento de intercâmbio. Todos nós praticamos relacionamento o tempo todo. E várias pessoas falaram da importância de tratar bem o meu cliente. Ele é o produto, é a ponta final dessa história. Mas até chegar a esse tratamento de excelência ao nosso cliente, o processo passa por várias etapas. Meu cliente é só o cliente que paga o plano de saúde? Não. Meu cliente é o prestador. Meu cliente é o cooperado. Meu cliente é outro Unimed. Precisa do meu trabalho que seja bem feito aqui para atender os clientes dessa Unimed. Então, eu vejo o meu cliente é um cliente interno. Tá? Na verdade, nós trabalhamos o tempo todo na empresa com clientes fornecedores. Nós somos fornecedores de serviço para alguma área e alguma área fornece serviço. Então, o que eu vejo? Aí eu vou entrar na questão do protagonismo. E eu tive a oportunidade de participar, o prazer de participar com você. Foi uma grande oportunidade. O que eu vejo? Nós somos protagonistas, precisamos ser, sem dúvida alguma, em todas as camadas da empresa. Cada um na sua área, nas suas atribuições, tem que exercer o papel do protagonismo. Mas também temos que ser coadjuvantes. Em algum momento, alguém vai liderar um processo, por exemplo, o João lidera um processo, eu vou participar desse processo junto com ele. E eu vou ser coadjuvante dele. Ou da Alê, ou de você. Então, nós também temos que entender que, em algum momento, nós também somos coadjuvantes de alguém que está assumindo o protagonismo. E eu tenho que colaborar com esse protagonista. Entendeu? Então, eu percebo que a gente precisa olhar muito. Quer dizer, claro, existem metas qualitativas, que é uma terceira inovação, ou seja, com a qualidade, com as metas qualitativas atingidas, as metas quantitativas, números, serão atingidos. Certamente serão atingidos. Né? Mas a parte tática, ou seja, quando eu cheguei aqui, eu vim com algumas ideias que estavam já no planejamento. Fiquei até feliz, porque bateram com as minhas ideias de algumas mudanças que eu queria implantar aqui na empresa. Mas a parte tática me parece muito importante, ou seja, eu tenho as ideias, eu tenho inovação, eu tenho todo um conceito, e eu preciso implantar tudo isso, colocar tudo isso em prática. Então, eu tenho que olhar também um pouco a parte tática do negócio. E a parte tática está muito voltada à questão do protagonismo. Alguém vai liderar um processo para chegar a alguma meta. E alguém tem que se engajar nesse projeto, nesse processo. Tá? Então, eu vejo o seguinte, nós precisamos disseminar esse conhecimento, é importante ter esse grupo todo reunido hoje aqui, são 91 pessoas assistindo a palestra, né? De mostrar aonde nós queremos chegar, o que somos, tá certo? E como vamos chegar. Certamente chegaremos sendo protagonistas, sendo coadjuvantes e quebrando os muros virtuais que eventualmente existam na empresa. Tá? Essa é a minha fala. Isso aí, Wilson.
Vou aproveitar seu gancho também para a gente contar um pouquinho do que a gente espera para o ano 2021, né? E principalmente a Jaque e a Cláudia aí com tantas propostas legais. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre a proposta da Bio, da educação continuada para o cooperado, Jaque. Cláudia também falar um pouco da Madu, sobre o novo programa de remuneração baseado em valor, para que o pessoal pudesse entender aí como serão as nossas ações ao longo de 2021. Agora eu vou deixar a Claudinha na minha frente aí. Tá bom, vamos lá. Para quem não participou, né, do GPS, quem não viu as lives, os resultados, né, como é que a Madu nasceu, né? A Madu nasceu de um persona, né? Lembra, Lê? Nosso persona lá, a gente encontrou, fez a caricatura do nosso persona. Nosso persona era uma pessoa que, lá na fábrica de startups, só para o pessoal entender o processo do persona, a gente precisava identificar os objetivos e as dores daquela pessoa ou daquela entidade como um todo que a gente queria atingir. E aí a gente personificou aquilo que a gente precisava atingir como objetivo. Então, essa personificação é chamado o persona. E aí o persona é uma pessoa que era bem ativa no mercado de saúde suplementar, dono de 7 hospitais, que precisava ter assim, uma quebra de paradigmas de sair da questão focada no dinheiro para trazer para uma cadeia de valor. Né? E toda hora a gente falando de valor, e toda hora a gente falando do beneficiário, mas como convencer esse persona a sair de uma coisa que sempre deu lucro para ele, né? Sempre gerou problemas para nós, porque a gente sempre estava numa posição muito fragilizada da negociação, né? Como várias pessoas aí falaram, continuamos na direção técnica da ANS, continuamos com alguns entraves em relação a essa direção, como, por exemplo, dar atualizações de reajuste, como conseguir equilibrar essa relação. E a gente passou a traçar indicadores que a gente pudesse medir esses prestadores hospitalares. Então, a gente vai passar o quê? Hoje a gente já tem a área da Viviane, que é o GPU, que ele já vê tempo médio de permanência, ele já verifica alguns indicadores ali que a gente ainda não consegue atingir com plenitude, mas sempre alguma coisa da Unimed Rio para dentro. A gente nunca chega para falar para o prestador, olha, você está abaixo da média, ou você está acima da média, ou você está na média daquilo que a gente traça como comparativo. A Agência Nacional de Saúde hoje já tem o Qualis, que é uma qualificação dos prestadores, e ela dá lá uma nota perante alguns parâmetros traçados por ela. Alguns prestadores já partiram para acreditação, então a gente tem alguns tipos de acreditação aí que esses prestadores atingem. E aí o que a gente pensou? Vamos traçar então os nossos parâmetros, vamos traçar os nossos indicadores. A gente tem experiência na casa, a gente tem o Hospital da Unimed Rio, temos agora o Hospital Marcos Moraes, que a gente pode trazer como se fosse uma fase embrionária e poder implantar esses indicadores. E aí o Ronaldo Vimeiro, que é o gerente administrativo da Unimed Empreendimentos, nos auxiliou, doutor Gabriel Massô, doutora Denise Altomar, e a gente começou a traçar os indicadores. Mas mesmo assim, a gente ficou pensando assim, a gente não vai conseguir convencer o persona a aplicar esses indicadores e, de repente, ter uma redução na remuneração dele. A troco do que ele vai querer fazer isso? A gente tem a nossa força. Nós temos 700 mil beneficiários. A gente pode lançar uma linha de produtos e fazer com que isso se torne visível para ele. Então, o nosso beneficiário ele vai saber que ao adquirir aquele produto, que vai ter um ticket menor, vai ter alguns benefícios ali implícitos naquele produto, que ele vai passar a contribuir também com a remuneração desse prestador. Sem saber isso de forma direta, mas ele vai passar a dar nota, ele vai passar a dar nota para a experiência dele quando ele for fazer um exame, no DASA, na Proeco, nas nossas unidades próprias, quando ele passar pelo pronto atendimento, quando ele passar por uma internação. E a gente fez a aplicação dessa pesquisa para os nossos beneficiários dentro do Hospital da Unimed. Eles ficaram satisfeitíssimos de serem perguntados, de serem agraciados, de serem acolhidos naquilo que eles queriam falar.
a gente teve elogio na maior parte das pessoas que foram pesquisadas, mas também tivemos pontos de melhoria. Isso é que a gente quer levar para a nossa rede credenciada, traçar para eles, a gente vai fazer uma consultoria gratuita para eles, porque eles vão pegar aqueles pontos de melhoria, vão aplicar, a rede credenciada atende vários convênios, então a gente vai vender aquilo como se fosse bom para eles também. Então, isso é uma parte do projeto. Beneficiário sendo mapeado desde a hora que ele entra, ele assina um contrato com a gente, autorizando isso, ele vai ter termos voltados para a Lei Geral de Proteção de Dados. Tivemos também uma consultoria da Janu, uma parte da equipe da Janu também estava em um dos nossos squads. Então, essas são etapas que a gente vai ter que desenvolver agora em 2021. E a outra parte foi o Madu. O Madu é uma menininha sapeca com olhos grandes e ela expressa aquilo tudo que ela deseja através dos olhos. Então, ela traça se ela está alegre, porque ela sempre, toda vez que o beneficiário interage com a Madu, ela tem expressões de alegria, de tristeza, ela fica lá paradinha quando ninguém fala com ela, e ela vai dando o direcionamento através das perguntas que o beneficiário realiza para ela. Ah, Madu, eu estou na Barra da Tijuca, quem pode me atender num exame XYZ? Ai, Madu, eu estou com dor de cabeça, quem pode me atender? Para qual pronto atendimento eu vou? E aí a Unimed se pegou a Madu para falar assim, olha, a gente vai pegar a Madu para ver tanto a experiência do beneficiário, quanto a gente direcionar para os melhores prestadores, para aqueles que são os nossos melhores parceiros. Voltando, temos uma grande força, temos 700 mil beneficiários. Não somos uma empresa que está ali com 100 mil, com 50 mil, com 5 mil vidas. A gente tem uma força muito grande, nós somos share no mercado do Rio de Janeiro. E vai ser com essa força que a gente vai conseguir aplicar e ter um crescimento maior em relação aos nossos prestadores, em relação aos nossos beneficiários, se aproximando, ouvindo e traduzindo isso em redução no custo assistencial. Como é que a gente reduz isso? Quando a gente direciona melhor o nosso beneficiário, quando a gente direciona ele para uma consulta eletiva e não para um pronto atendimento, a gente tem redução. Quando a gente direciona ele para um mapeamento e para um programa de gestão de crônicos, a gente tem redução no custo assistencial. Quando a gente direciona ele para um exame e fala para ele, olha, você já fez esse mesmo exame há 15 dias atrás, você vai mesmo repetir? Então, a Madu também funciona como um lembrete para ele. E tudo isso vai ser encadeado com ações da área da Jaqueline Muri, com ações da área da gestão de saúde, com ações da área de produtos, que também está envolvida muito nisso, e com um pós-alta também adequado, que também é um dos objetivos desses squads, que é o quê? A gente mapear aquele beneficiário que está saindo da internação. Muitas das vezes ele sai sem ter um médico para chamar de seu. E aí ele retorna para a urgência e emergência. Então, a gente precisa tratar melhor os nossos beneficiários e não somente ficar colocando no quadro, olha, beneficiário XYZ foi tantas vezes no mesmo pronto atendimento. Vamos entender por que ele está indo no pronto atendimento? Ele pode morar em frente àquele pronto atendimento, ele pode ter estabelecido algum vínculo, alguma conexão com aquele médico que está lá todo dia, nas quartas-feiras, naquele pronto atendimento. Como é que a gente consegue quebrar esse vínculo? Eu consigo fazendo o gerenciamento dele, eu consigo entrando em contato com ele. Não adianta a gente só expor os nossos números em um quadro, em um painel, se a gente não tiver uma ação efetiva sobre esses números. E aí o objetivo é reduzir 15% do total do custo assistencial para a gente poder alcançar através de tudo isso que eu acabei de falar. Não é pouca coisa, é muita coisa, é um grande desafio, mas a gente sabe que a gente tem força e tem equipe para tornar isso real. Verdade. E é muito legal ouvir na sua fala tantas pessoas envolvidas, né? Eu acho que isso dá ainda mais força para a gente continuar. Isso aí. Jaque, vamos lá. Vamos começando aqui pela plataforma Bio, né, que é o projeto em comum com o projeto da Cláudia, que envolve a Madu também. Na verdade, assim, eu vou até voltar um pouquinho lá atrás, né, como esses projetos foram montados e estruturados. Nós desenhamos, utilizando a metodologia da fábrica, nós desenhamos também uma persona, que é um cooperado, né?
E começamos a identificar quais eram os problemas em torno dele, as dores, as necessidades que ele tinha. E, na verdade, a gente tinha aí um único objetivo, que era definir indicadores para a área de cooperados, e ele se desdobrou com esse trabalho em 4 grandes projetos, né? Que também, claro, contemplam os indicadores, mas são projetos também atrelados à sinistralidade, à melhoria do cuidado do cliente, do paciente, a gente acompanhar toda essa jornada do cliente, trazendo para ele uma experiência melhor. Então, falando da plataforma Bio, a ideia é a gente ter uma única plataforma, né, que o cliente consiga agendar ali suas consultas online, seus exames, que é a parte, né, da Claudinha aí, da área de prestadores também, que ele consiga fazer todo o agendamento de forma online. E essa plataforma também vai ter um prontuário médico, trazendo todo esse cuidado, como eu falei, né, com o cliente, ou seja, o cooperado ele vai poder olhar ali no prontuário eletrônico e ver todo o histórico daquele cliente, quais exames ele já realizou, talvez até uma integração com os resultados desses exames que ele possa consultar nessa plataforma, talvez a gente consiga fazer isso com o prestador, né, laboratório, imagem, então ali o cooperado já consegue consultar. Claro que isso também reduz sinistro, reduz sinistralidade, né, que a gente tem aí um controle do custo, porque hoje, às vezes, o cooperado ele pode atender um paciente e pedir um exame que o paciente fez na semana passada e não levou na consulta e ele faz um novo pedido, né? E com essa plataforma, ele consegue ali visualizar tudo que já foi pedido, então, antes de pedir de novo, ele com certeza vai ter acesso, né? E vai consultar resultado, enfim. Então, a gente pensa em trabalhar trazendo toda essa inovação, essa tecnologia para o cliente, aí a gente está falando voltado mesmo para cliente, né? E agregando nisso tudo a redução de custo, tá? Porque hoje como a gente também não tem ainda muitas ferramentas para isso, então a gente acaba tendo um pouquinho mais de encaminhamento para o PA, né? Solicitação de exames, talvez que não sejam tão necessários, e com isso a gente consegue amarrar, falando de uma forma geral e bem reduzida da plataforma, tá? E aí eu vou também falar um pouquinho, Yuri, aproveitar aqui, do projeto de remuneração por performance, tá? Eu queria até falar um pouquinho dos 4 projetos, dos quais eu me orgulho muito. E são projetos que eu estava assim, já tentando, né, lá atrás trazer, e a gente não tinha, não era o momento ainda, e agora chegou esse momento. Então, assim, né, a divulgação é total. Esse projeto de remuneração por performance do cooperado, ele também envolve pesquisa de satisfação, tá? Então, assim, esse projeto ele tem alguns indicadores, envolve pesquisa de satisfação, ou seja, o beneficiário vai no médico para uma consulta, assim que sai, ele recebe um e-mail para avaliar aquele atendimento. Então, a gente, com isso, além de dar um atendimento melhor para o cliente, a gente consegue fazer essa remuneração, que eu vou explicar mais um pouquinho à frente, né, como funciona. E esse projeto ele tem vários indicadores, então, por exemplo, ali o cooperado tem que ajudar a gente chegar no nosso percentual de 79% de sinistralidade, né? Então, se a gente primeiro indicador que a gente precisa alcançar é os 79%. Se a gente alcançou, eu vejo os outros indicadores e pago parte do que se economizou para o cooperado. Então, vamos supor, por exemplo, a gente tem aí um histórico de custo de exames de imagenologia de, sei lá, 5 milhões de reais, né? O cooperado engajado nesse projeto, participando, ele consegue diminuir com a plataforma funcionando, ele evita pedir exame, a gente consegue trazer isso para, por exemplo, 3 milhões, né? No mês. Então, essa diferença, esses 2 milhões, parte ficam na casa, né, claro, e parte seria rateada para os cooperados de acordo com vários critérios, tá, gente? Eu estou falando aqui, claro, como eu disse, a grosso modo, mas tem todos, ele precisa alcançar vários indicadores. Sinistralidade, ele precisa ser avaliado em 75% das consultas de forma positiva, ele precisa reduzir o custo da linha dele, da especialidade dele, ele precisa, se o cliente sai daquela especialidade de uma consulta e vai
por exemplo, foi a um otorrino, ele vai em outro otorrino no dia seguinte, isso pontua negativamente para o cooperado, em termos de número, para ele receber essa remuneração, porque se ele buscou um outro, talvez o atendimento não tenha sido tão efetivo. Então, assim, isso envolve uma série de indicadores, e aí a gente consegue trazer redução de custo, trazer redução de sinistro e ter um atendimento melhor para o cliente, para o paciente. O projeto o integrativo, né, que é um outro projeto também, que a gente está tocando. Esse projeto, ele na verdade, é um produto chamado integrativo, onde o beneficiário ele fica ali também, ele tem uma linha de cuidado e ele pode ir a determinados prestadores satélites. Então, ele, antes de ser encaminhado, ele bater uma porta de pronto atendimento, por exemplo, ele não pode ir diretamente a um pronto atendimento. Ele tem que ir nesses prestadores satélites, nesses cooperados que vão fazer parte desse projeto e que vão acompanhar e cuidar desse paciente, né? Então, ele fica ali sendo cuidado, coordenado por esse grupo, e aí a gente evita custo desnecessário também com internações, com pronto atendimentos. É importante falar que a Andréia, né, a Andréia Damasio, que está tocando esse projeto, ela é do comercial, tem tudo a ver, né, que a gente está falando aí de produto. O Eugênio também está comigo no projeto de educação continuada, o Rafa Oliveira, da plataforma Bio, e o Francisco, que toca também esse projeto, Francisco Barreto, que toca esse projeto de remuneração por performance. Falando um pouquinho agora do projeto de educação continuada, a ideia é a gente ter para o cooperado também, né, uma linha de um canal que a gente possa compartilhar com ele toda essa parte estratégica da empresa, números e também a parte de treinamento técnico, treinamento que seja comportamental, através de podcast, vídeos, parcerias com prestadores, laboratórios, serviços de imagem, até os próprios hospitais, né? A gente possa colocar ali na plataforma conteúdo para que ele possa ter uma educação continuada na parte técnica e também na cooperativa, né? Trazendo para ele os números da cooperativa, dando para ele ciência de tudo que está sendo feito, enfim. Então, seria um lugar onde ele pudesse acessar, né? E aí também vai ter pontuação, quantos acessos ele fez, isso tudo vai contar para a remuneração por performance. Então, assim, é um projeto muito atrelado um ao outro. Tá? Então, assim, de uma forma geral, só para finalizar um pouquinho, finalizar aqui, né, e mostrar um pouquinho para vocês tudo que está sendo aí trabalhado, a gente tem bastante coisa pela frente, bastante trabalho, acho que a Lê quer falar. Levanta a mão. Sua fala, já que termina, depois eu só quero dar uma contribuição pequena. Já terminei, Ale, acho que eu já falei para caramba aí dos projetos. Eu vejo esse planejamento de 2021, Yuri e João e equipe, como planejamento que vem coroar realmente todos os nossos desejos, né? A gente nunca construiu, eu acho, nos últimos anos, um planejamento com tanta participação de todos, com tantos pensamentos disruptivos, com tantas ações em conjunto. Acho que o GPS trouxe isso, né? Gente para superar, uma equipe formada, com várias pessoas e cabeças. Na área da Jaque, esse projeto que a Jaque contou, por exemplo, não tinha só área de cooperados, tinha comunicação, tinha comercial, tinha relacionamento com o cliente, tinha um monte de gente. Então, eu acho que a gente conseguiu realmente mudar o mindset das pessoas, trazer para o grupo e para a empresa esse resultado bacana, mas isso é uma construção, né? Eu acho que não acontece, infelizmente, de uma hora para outra, mas quando a gente consegue ir construindo, e eu falo muito uma frase, que é a persistência na coerência. Quando a gente consegue persistir na coerência, num propósito, num objetivo, eu acho que a gente tem grandes chances de alcançar tudo que deseja. Então, eu acho que esse processo de mudança foi extremamente interessante. Acho que em 2021 a gente consegue executar muito bem esse trabalho, como dito pelo Wilson. O nosso desejo de tempos atrás era isso, era que a construção do planejamento estratégico começasse aqui e a gente levasse para uma aprovação maior, né? E agora eu acho que, de fato, a gente atingiu esse ponto, atingiu esse objetivo.
eu acho que o resultado vai ser extremamente importante e interessante para todos. A Andréa quer falar. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Queria dar um depoimento, né? Primeiro, assim, eu acho super rico quando a gente se reúne, pelo menos a troca entre as áreas e as ideias, né? Que todo mundo é criativo, na verdade, eu acho que todos nós somos criativos, a gente coloca essa criatividade em prática, né? E com isso, na área comercial, com essas ideias do GPS, encontros com todo mundo, a gente também está construindo um programa de relacionamento para o empresarial, que vai se chamar Somos. Então, assim, todas as áreas, como o Wilson falou bem, né? A gente é uma área de relacionamento com o mercado corretor, com o médico, com o cliente interno, com o cliente externo, e a gente também está construindo que vai ter os pilares também de desenvolvimento, que a gente vai envolver o RH, tá, Ian? A gente vai ter que correr também com isso, que a gente vai ter que ter uma plataforma de educação continuada também para o corretor empresarial. Já estamos conversando sobre isso com comunicação. Uma coisa acaba desencadeando em outras, né? O trabalho que, de repente, a gente buscou, a gente falou, bom, isso aqui eu também posso trazer para a minha realidade, para o meu negócio, para que a gente possa ter, sempre buscando um melhor resultado para a companhia, né? Então, só para aproveitar aqui o fórum e apresentar que a gente vai ter mais um outro programa que a gente vai precisar também da ajuda de vocês, que vai se chamar Somos, que é um programa de relacionamento. Quanto mais, melhor, né? A gente vai buscar esse resultado aí. Isso aí. Obrigada. E, Jaque, parabéns, né? Acho que a gente está indo bem. Para nós, Andréia, para todos. O Eugênio também levantou a mão. A gente está, assim, bem entusiasmado, né? Porque ouvindo tudo que já foi dito até agora, nessa mesa redonda, né? O cliente como centro do negócio, né? Lembrando que foi dito pela Alessandra, naquele Se Fosse Você, levando os colaboradores a sentir a dor do cliente, né? E se fosse você, e se fosse com o seu pai, com a sua mãe, com o ente querido, como você se comportaria? Então, o que fazer para que, quando isso acontecer, de que maneira eu faço para ter um retorno menos dolorido, né? É notório que o cliente reverbera em quase todas as áreas, no financeiro, cadastro, autorização, prestador, comunicação, tudo, né? Só que o cliente hoje tem um novo comportamento, né? E a gente percebe, vivendo o dia a dia, na operação, nos conflitos, né, nas reclamações nas NIPs, que o cliente mudou com essa pandemia, né? Mudou, teve uma pequena e média alteração, porque a preservação da vida está em tudo que é contato. Hoje você liga a televisão, todo mundo falando sobre a preservação da vida, ou seja, o risco da morte, e os clientes estão mais críticos. Eles estão tendo uma crítica mais aguçada. Tivemos essa semana NIPs, porque o cliente não recebeu o boleto e ele quer pagar. E aí ele fica com medo de não conseguir pagar e perder a cobertura da vida, né? Então, como é que eu gero uma NIP por alguém que quer pagar? Então, assim, esse tipo de ação a gente está trabalhando junto, né, para que sejam reduzidos. O João falou uma coisa legal sobre credibilidade, né? A gente precisa ter credibilidade. E a soma das credibilidades, a gente executa uma reputação. A gente passa a ter uma reputação mais forte, porque a gente acredita mais em nós. Legal a fusão das áreas, a Alessandra também falou sobre a fusão das áreas, né? Ou seja, essa fusão está trazendo a gente, colocando os clientes no centro, né? Tendo uma ajuda, né? um auxílio para trazer a dor do cliente, que ela chegue mais rápida e mais forte para tomar decisões, para que a gente consiga melhorar a forma de responder. Os problemas vão continuar, né? Não tem como não ter problemas, eles fazem parte do nosso negócio. Mas como é que eu sou rápido na resposta? Como é que eu respondo de maneira menos crítica? Como é que eu faço com que ele tenha mais credibilidade no nosso negócio e não busque as outras instâncias, né? Eu costumo dizer que quando o cliente reclama, é uma dádiva ele reclamar. E aí, quando eu ligo para uma área, poxa, mais problema, mas que bom que o problema está dentro de casa. Que bom que o problema está acontecendo aqui com a gente, porque eu tenho condição de solucionar. Aí vai para a ouvidoria, que bom que está dentro de casa, que a gente está trazendo solução. O problema é quando ele vai para fora. Aí ele vai num Reclame Aqui, que tem um baixo, vamos dizer, impacto, entre aspas,
financeiro, mas quando vai para a agência a coisa muda, né? E para finalizar, com a gerência corporativa, nós estamos trocando muito, compartilhando essas dores, nossos clientes, planejando, né, e executando para que a gente tenha a melhor estabilidade, né? A gente não existe NIP zero, não existe cliente totalmente satisfeito. Mas quando ele tiver um problema, eu preciso ajudar. A Alessandra está nos ajudando. Eu sou cliente da Alessandra, nós somos clientes conjuntos, todos somos clientes do RH, todos somos clientes, né, de gestão, e todos nós também somos usuários, né? E seja a área comercial, seja a área financeira, seja a área de cooperado, todo mundo, em algum momento, precisa ter um bom relacionamento com o nosso negócio. Eu estou me sentindo muito bem com essa fusão, né? É um depoimento. A gente está conseguindo trocar, está conseguindo fazer com que as coisas fluam de maneira mais, operacionalmente falando, mais rápida, e isso vai trazer um ganho para a cooperativa, com certeza, com certeza. Obrigado, Eugênio. João, deixa eu voltar para você, para a gente voltar a falar das mudanças. Perfeito, vamos lá. Eu concordo com a Alê, com a posição que ela trouxe. E, mais uma vez, a gente está falando aqui de uma remodelagem da organização, né? Eu acho que o primeiro elemento para a mudança é você enxergar a necessidade de mudar. E eu acho que nós passamos isso há algum tempo atrás, diria 4, 5 anos, como também foi citado pela Alê, com um entendimento que para a gente alcançar resultados diferentes, a gente precisa pensar e agir diferente. Não adianta a gente buscar resultados novos sem se colocar à disposição para pensar e agir diferente. Isso a gente vem fazendo ao longo desse tempo. E principalmente colocando o que é o principal fator de mudança como pilar de sustentação e pilar principal, que é o ser humano. São os colaboradores, que são os clientes. Afinal de contas, toda mudança sempre será impactada pelo ser humano, porque, na verdade, quem sofre o impacto da mudança é o ser humano. Então, resistências são naturais, existem mudanças mais profundas, e a realidade é que toda mudança causa dor. Mas quando você consegue gerar um propósito, nós nunca fomos uma empresa de imposição, mas por algum período nós deixamos de ser ou não buscamos ser uma empresa de proposição. Era tanto movimento, era tanta oportunidade, era tanta necessidade que a gente parou em algum momento de gerar valor, de gerar propósito. E quando você gera propósito para um time, quando você consegue gerar esse valor, o engajamento fica mais fácil. Então eu vejo que de um ano para cá, 1 ano e meio para cá, a gente consegue muito mais reunir as equipes, engajar as equipes, porque a gente vem conseguindo propor valor e tornar esses times mais engajados. E o resultado é um planejamento como o de hoje, que é um time multidisciplinar, atuando em diversas frentes, diversos objetivos, a gente consegue trabalhar diversas esteiras e principalmente buscando essa integração. Então, assim, o senso de pertencimento é muito importante para que você consiga praticar mudanças. E falando também que a mudança está ligada ao quê? À transformação. Então, toda mudança leva a uma necessidade que a organização ou o próprio ser humano entende e que transformar é necessário. E aí, quando a gente fala de tudo que está acontecendo no mundo, toda a volatilidade, toda a complexidade, como é que a gente orienta uma organização às necessidades do mercado? A gente está falando aí de economia digital, especificamente no nosso segmento, as health techs já nascem digitais, então isso é um desafio enorme para a gente. A gente não só tem que correr atrás da necessidade do cliente, como também se equiparar a esses concorrentes indiretos, que na verdade eles são indiretos, mas que estão cada vez mais presentes no dia a dia e concorrendo diretamente com a gente, e criar uma visão de futuro. Eu acho que o principal para a gente trabalhar a mudança e a transformação de forma orientada é ter uma visão clara de futuro, entender onde eu quero chegar, como eu quero chegar, o que de fato eu estou disposto a abrir mão, e sempre ter o pensamento colaborativo e que a mudança é uma constante. A única certeza que a gente tem é que a mudança sempre ocorrerá. Cabe à organização entender como aproveitar as oportunidades e avançar de forma colaborativa. Isso aí, João. Wilson, você é o mais recente aqui do grupo, né? O mais novo do grupo, vamos dizer assim, né? Nesses 4 meses, mas você já deve ter escutado falar muito dessas transformações, dessas mudanças que têm acontecido na nossa organização. E queria entender com você qual é a sua expectativa para esse ano 2021, né? Com tudo isso que você está conhecendo aqui internamente, ouvindo, o que você espera para esse ano em relação às suas equipes e às suas entregas? Está sem o microfone, Wilson. Perdão. Veja, eu vejo o papel do gestor como líder natural, como uma pessoa que deve inspirar,
Se cercar de bons profissionais, ou seja, montar um time capaz de responder aos desafios, né, que se impõem ao negócio. E vejo na minha equipe, duas pessoas aqui da minha equipe, presentes no debate, a Cláudia Pires e a Jaqueline Mui, e dois que não estão aqui, a Luciana e o Beckman, pessoas extremamente competentes e conhecedoras do que fazem, né? Então, de certa forma, você se suporta, se ampara como líder da equipe nessas pessoas. O que eu vejo, Yuri? Nós estamos entrando num momento difícil da economia do país, né? Um momento complicado da pandemia. Tudo isso tem impacto. Nós não somos um organismo à parte de tudo que está acontecendo à nossa volta. Os desafios são muito grandes. Eu acho que a empresa tem muitos pontos fortes, muitos, identifiquei vários quando cheguei aqui. Pessoas extremamente capazes, conhecedoras do que fazem, excelentes profissionais. Tem projetos muito interessantes, né, que, de certa forma, em algum momento vão gerar resultados para a empresa. Mas, assim, simplificando a análise, de certa forma, o que nós somos, na verdade, no mercado? O que é uma operadora de saúde? Apesar de ser, sob aspecto societário, uma cooperativa, mas é uma operadora de saúde. E é tratada como tal pela ANS. Né? Nós somos diferentes. Isso eu tenho certeza. Não somos iguais à Amil, não somos iguais à Apivida, somos diferentes. Né? E onde eu tenho meus pontos fortes? Meus pontos fracos. Né? Onde eu vou me posicionar nesse mercado cada dia mais competitivo? Nós temos ameaças acontecendo. Não precisa aqui comentar. Tá? Discutimos isso em fórum de gerentes, a questão da fusão da Apivida com a J&J. O que eu vejo? O cooperado e o prestador, e eu vou novamente voltar à questão da simplificação, financeiramente eu intermedio recursos. Eu recebo do meu cliente, né, meu beneficiário, administro esses recursos da melhor forma possível e pago a quem presta o serviço. Porque, de fato, quem presta o serviço é a rede. Né? É a rede de prestadores. E aí, vendo também o cooperado, porque ele tem dois papéis. Né? Ele é sócio, e é importante que ele se sinta a cultura do dono, de participação, tudo que vocês falaram aí, os projetos, para trazer o cooperado para o lado da empresa, do nosso lado, na verdade, para dentro do jogo. Mas também ele é prestador. Então, estrategicamente falando, que eu não vou querer disputar o conhecimento que a Cláudia tem na área dela. A especialista trabalha nisso há anos, assim como a Jaque. É muito claro isso. Como a Luciana, que conhece muito de intercâmbio. Né? Mas a visão estratégica, a visão do negócio, é o nosso papel aqui enquanto gestores corporativos. Entende dessa forma. Então, na ponta, quem é que vai realmente estar atendendo o nosso aí como paciente, não mais como cliente, como beneficiário? É o hospital, é a clínica de imagem, é o laboratório, é o cooperado. São eles que prestam o serviço de fato. É ali que realmente a coisa... É ali que você vai sentir a temperatura. Ele está satisfeito, está feliz? É ali. E eu vejo o seguinte, se a minha rede, se o meu cooperado, se o hospital que está conveniado comigo, que trabalha comigo, não é meu parceiro, ele possivelmente não prestará um bom serviço. Então, vejo na minha área, todos os gestores que fazem trabalho e me põem no lugar deles o tempo todo, têm uma posição de grande autoridade. Não é isso, acho que isso não funciona. Eu sou mais um dentro da equipe, me vejo dessa forma. Estrategicamente, a minha área é muito importante. Eu estava vendo um artigo sobre a questão das ameaças que surgem e quão estratégica é a rede prestadora, o operador de saúde. A Cláudia tocou no assunto aí, não é só meramente dinheiro, é relacionamento, é saber conversar, porque o dinheiro é escasso.
Aliás, eu, como economista, aprendi, a primeira coisa que eu aprendi, a primeira lição, do primeiro dia da faculdade foi economia, ciência de escassez. Isso é básico em economia. Serviço de escassez o tempo inteiro. Os recursos são escassos. Você tem que otimizar esses recursos. Né? Otimizar esses recursos de forma que você possa dar resultados, que eu tenho uma agência reguladora, eu tenho que prestar contas ao meu sócio, eu tenho que gerar valor para ele. Estamos aqui para isso, para gerar valor para o nosso sócio também, mas também olhar a rede prestadora, ou seja, ela é estratégica. Se nós não tivermos essa consciência de quão é estratégica a rede prestadora, a gente não vai, vamos dizer assim, alcançar alguns resultados que, para mim, para nós, para a empresa, são importantes. Então, a relação com a rede, a Cláudia tocou aí na questão do qualis, do relacionamento. Ontem surgiu um caso, eu não vou citar nomes, chegou ao meu conhecimento, é o do João. Ele sabe o que eu estou falando. Não sabe. Uma reclamação de um determinado prestador e, por acaso, bateu em nós dois, não é, João? Eu liguei para a pessoa que tinha respondido da forma que respondeu e que eu achei que não era adequado. Falei, por que está acontecendo isso? Ah, por isso. Mas você não deu a resposta correta, você não deveria ir mais além, se colocar no lugar do prestador. Yuri, quando chegou a mim, o João, era quase uma súplica. Pelo amor de Deus, me ajuda. Entendeu? Acho que é isso que tem que permear o nosso comportamento em relação a tudo que nos cerca, prestadores, cooperados, stakeholders, tudo. Entendeu? Nós temos que ser proativos em qualquer situação. Se não competir a mim, eu vou procurar a solução. Falar. E depois vou dizer, ó, você fala com fulano, a partir de agora, vou criar. Veja um problema, vou atacar o problema. Posso, naquele momento, estar apagando o incêndio, mas vou olhar depois, junto com meus parceiros, procurar uma solução, um processo, que aquilo, de forma, vamos dizer assim, definitiva, não aconteça mais. Mas depende muito da postura de cada um de nós. É isso aí. Então, a estratégia ela é muito importante, mas pessoas fazem diferença. A Sandra Cabral está aqui, que lida com isso o tempo inteiro. Se as pessoas não se posicionarem de forma realmente proativas, sentindo a dor dos outros, e qualquer que seja o cliente, seja o prestador, seja o cooperado, seja quem for, sejamos até nós. Nós, enquanto clientes, nós também somos clientes, né? Usamos o plano de saúde. Então, eu tenho essa visão estratégica de que, na minha área, na qual eu sou um titular, há, sim, uma importância muito grande estratégica dentro do grupo, dentro da Unimed Rio, e que nós temos que fazer acontecer. Agora, há uma coisa aí que me parece fundamental. Dentro do planejamento estratégico, você falou em soluções tecnológicas, eu guardei bem isso. A gente precisa ter plataforma tecnológica muito robusta, mas muito robusta, para poder fazer frente à concorrência que tem essas armas, essas ferramentas. Isso, para mim, é fundamental, especialmente para minhas áreas, para a Cláudia, para o intercâmbio, para a Jaqueline Moura. Só queria colocar isso. Mas é isso. Wilson, o João é uma boa que sempre reforça, né? A gente tem muito que trabalhar esse pilar de processos, tecnologia e pessoas. Sem esses pilares, a gente não vai conseguir caminhar. E é exatamente por isso que o nosso planejamento está totalmente baseado nisso, né? A gente fala em pessoas o tempo inteiro, falando em protagonismo, com essa visão do nosso cliente, toda essa revisão de processos que a gente está fazendo em todas as áreas e essas ótimas ideias que a gente teve das áreas médicas também. E a tecnologia para que a gente possa suportar essa revolução que a gente precisa fazer. A gente está agora com 112 pessoas aqui acompanhando a gente. Eu vou então abrir para perguntas do pessoal. As pessoas costumam ser muito tímidas, né? Então eu peço um de cada vez para a gente conseguir fazer com que todo mundo aí consiga participar da nossa conversa. Então, vamos aguardar aqui a fala de vocês. Janaína, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, não é uma pergunta,
tá? É uma satisfação muito grande, então eu gostaria de parabenizar não só esse time, né, que está aqui nos assistindo hoje, aqui compartilhando essa experiência, mas todo o time Unimed, e dizer que eu sou muito grata por trabalhar nessa empresa que não só pensa nos negócios, mas pensa, sim, em pessoas, que são as pessoas que movem isso tudo. Então, é o meu agradecimento, meu parabéns a todo esse time aí, que possamos continuar aí firmes e fortes, passando por todas essas dificuldades aí. Vamos juntos. Jorge. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Como alguém que gosta muito mesmo de serviços digitais, eu achei bem interessante a ideia da Madu. Como é que está esse cronograma, prazo, implantação? É possível ter alguma data, assim? Jorge, a gente chegou na finalização no GPS no ano passado, a gente entregou a possibilidade de redução junto com aquilo que a gente ainda precisa para poder fechar o ROI, né, que é o resultado geral. A gente vai precisar partir aí para uma contratação externa, e aí dentro desse levantamento é que a gente viu a convergência da Madu com a Bio, né, porque a gente hoje tem o nosso guia médico em conjunto com a Unimed do Brasil, e a gente precisa traçar uma forma de um super app da Unimed Rio, né, que vai convergir com a informação do cooperado, com o mapeamento do nosso beneficiário desde o início, que isso é fundamental para a redução de custos, porque a Madu passa a conhecer o beneficiário desde o início. A Madu ela não pode conhecer o beneficiário depois que ele já está rodando aí, batendo cabeça, indo em um pronto atendimento, indo em outro, indo para o Reclame Aqui. A Madu precisa conhecer o Jorge desde que ele assina a proposta de contratação do plano de saúde, seja ele corporativo, pessoa física ou por adesão. Então, a gente precisa pegar esse beneficiário desde o início e fazer a jornada desse beneficiário, que tem que ser uma jornada, que tem que deixar de ser uma jornada de doença para ser uma jornada de saúde. Então, todo esse mapeamento ele já foi feito com as nossas necessidades, nós entregamos o plano de negócios, entregamos todo o roadmap da gente apresentar a Madu, e aí quando a gente viu, ele convergiu com o projeto da Jaqueline Muri, né, do squad da Jaqueline Muri. E aí a gente está traçando agora essa convergência. A gente vai ter um encontro amanhã, né, o retorno do GPS, tivemos aí um breve período de férias, que foi apresentado planejamento estratégico. Então, a gente está muito feliz porque faz parte do resultado agora de 2020, então a gente está vendo assim, a Madu e a Bio se transformar em realidade, que esses foram os nossos medos também, nós também tivemos medo. Quando a gente lançou isso, a gente sofreu muita pressão das pessoas que estavam envolvidas nos squads, né, Jaque? E aí, mas vai ser implantado? Não vai ser implantado? E esse trabalho todo que a gente teve? E as noites que a gente virou? E todas essas horas de dedicação? Mas vai ser implantada? A Madu vai virar realidade? A Bio vai virar realidade? E aí a gente agora tem certeza que eles vão virar realidade. O como a gente vai traçar. Claro que tem que ter um poder de interação grande com os nossos sistemas operacionais. A gente vai trabalhar em paralelo aí com a TI, mas a gente está indo no mercado, a gente já sabe que já existe no mercado soluções digitais que já atendem parte disso. Então, uma das possibilidades é pegar uma dessas soluções digitais que já existem no mercado e convocar uma dessas empresas para desenvolver junto conosco, ou pegar alguém para desenvolver algo do zero com a gente. Então, vai ser esse processo de decisão que vai acontecer agora. Mas os 2 planos de negócio já estão entregues, as nossas necessidades também já foram mapeadas, e aí tem as 2 grandes entregas aí, que é a Madu e o novo produto que envolve aí essa alavancagem de vendas para a Madu. Responde isso a pergunta? Sim, ok.
Agora a gente tem aqui a Obrigado. pergunta da Priscila Se Ferreira. você quiser fazer parte do squad da Madu, tá mais do que convidado, viu? Eu ia falar isso agora. Show de bola. Não percamos tempo, pode vir. A gente está se aproveitando. Cláudia está aproveitando aí para Ela já vai angariando pessoas Ó, para o meu grupo parte dela, né? comercial já tá, ó, vem, Pessoal, se vem, quiser vem. entrar também lá para a plataforma Bio, todos convidados. Tá mais do que convidado, Jorge. Se Falou sentiu que sinergia... né? A gente sabe que a gente convive com ele, sabe que ele tem realmente muita afinidade. Jorge, super bem-vindo. Vamos agora para a pergunta da Priscila Ferreira. Bom dia. Não é propriamente uma pergunta, mas, assim, diante de tudo que eu estou escutando aqui, eu preciso dizer que eu me sinto muito empolgada com essa iniciativa dessa semana de estratégia, as palestras que foram realizadas pelo Yuri, esse bate-papo agora. Eu me sinto extremamente empolgada e motivada, principalmente no momento que a gente está em home office, que a gente não olha no olho. É um momento que a gente está afastado, mas eu também sinto que a gente está mais unido, é uma coisa estranha. É verdade. Mas é um sentimento muito bom. Eu, ouvindo todos esses gestores, eu entendo a nossa área de autorizações em cada pedacinho e acho que esse pontapé inicial vai fazer a empresa crescer muito. A gente hoje tem uma estratégia, né, que é o acolhimento, e assim, a gente não vi muito falar sobre isso, mas é uma operação tamanho gigante para atender aquele cliente que deu entrada no pedido agora, está pedindo prioridade porque ele tem um câncer, ele tem todas as situações que envolvem as questões psicológicas, e a gente, né, agiliza esse pedido, a gente tenta autorizar isso no menor tempo possível para que ele se sinta acolhido e que ele entenda que ele é visto pela empresa. Não é só um beneficiário, não é só um número, é uma pessoa que, né, está com a sua saúde abalada e precisa de nós nesse momento. Então, assim, a operação do acolhimento é muito voltada para atender esse beneficiário. Acho que a Janaína falou ali inicialmente, pode confirmar isso. E, infelizmente, a gente ainda não vê a redução das NIPs, né? Porque mesmo assim eles estão reclamando, mas eu vejo que a Unimed é uma mãe. Não vejo empresa nenhuma atender o cliente dessa forma. Eu sou sua cliente número 1, Pri. Eu sou sua cliente número 1. Não é, Jana? A gente não tem horário, né? A gente manda um WhatsApp, a gente tenta resolver, enfim. Faz o nosso melhor, né? O nosso possível. É isso que eu queria colocar, tá, pessoal? Obrigada. Obrigado, Priscila, pela sua fala. E com certeza, como eu falei na segunda e na terça aqui, para quem passou pelas palestras, né? A gente está aqui por causa do nosso cliente, né? É ele que está lá fora pagando a mensalidade dele para que a gente possa pagar os nossos salários. Então, não existe razão maior por nós estarmos aqui. A Elaine também está com a mão levantada aqui. Bom dia a todos, né? É um privilégio de estar aqui com esse grupo agora pela manhã, e até ressaltando o que a Priscila falou, né? Não é uma pergunta, mas é uma tarefa para todos, quando ela fala de acolhimento. O cliente é de todos, de todas as áreas, de todos os colaboradores. Algumas, claro, fazem uma ação fortemente a sua atividade fim, como a área de atendimento, que faz perfeitamente todo o acolhimento que pode, a ouvidoria dentro da segunda instância, o que pode fazendo, atendendo as áreas. Então, nós temos uma responsabilidade com esse cliente. E aí eu faço mais uma vez a divulgação aqui do colaborador ouvidor. Nós temos isso dentro do nosso sistema, está lá junto com o grupo de TI, com o grupo de documentação. Se você conhece alguém, algum familiar, alguma pessoa do seu relacionamento, um vizinho, que seja cliente, ele esteja insatisfeito, traz ele para dentro da empresa. Né? Há uma estatística que uma reclamação gera muito mais
reclamações do que um elogio. Então, vamos trazer. Eu fico muito feliz quando eu sou acionada. Eu fico até elogiando aqui o Wilson. Isso, quando precisa, ele vai na ouvidoria. Elaine, pode fazer isso, pode entrar em contato com o cliente, porque o nosso trabalho é esse. Como eu também recebo da área de autorização médica, porque nós temos que diminuir esse impacto para o cliente. Às vezes, vamos dizer sim, algumas vezes vamos dizer não tecnicamente, nós vamos falar com respeito, então vamos trazer esse cliente para dentro de casa. Tá? É um desafio, lembrando que esse cliente é de todos, então eu aproveitei o espaço aqui onde foi falado, acolhimento, cliente, né, estratégia, e quando nós estamos fazendo esse acolhimento ao cliente, nós estamos sendo estratégicos. Essa é a oportunidade. Tá? Então, me coloco aqui à disposição. A gente tem feito um trabalho de encontros quase que semanais com a área de atendimento, para que vamos ouvir nosso cliente, o que a gente pode fazer de melhor. Se ele não gostou da nossa música, a gente troca a música, né? Vamos dançar de forma diferente, vamos diminuir o impacto do cliente. Tá? E agradecer a oportunidade, parabenizar os colegas dessa mesa que tão bem feita foi realizada. Obrigado, Elaine. Eugênio. Queria aproveitar, então, a Aline da Elaine falando sobre a dor, sobre o cliente, né, os problemas, e assim, fazer uma pergunta para a Alessandra. Ela já falou rapidamente sobre isso com a gente recentemente, mas talvez ela pudesse dar uma ampliação nessa informação. Ale, e se fosse você? Deu certo pra caramba. As pessoas saíam dali emocionalmente abaladas de maneira positiva, né? Tipo, caramba, que coisa de doido isso, né? Se fosse comigo, como seria? E se fosse com você, o retorno? Estamos trabalhando nisso, vamos fazer um se fosse você, Outback, né? Seria interessante, porque o momento da pandemia, as pessoas estão mais críticas, então seria muito interessante. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Pode dar a gente um desenho lógico, como é que seria algo semelhante a isso, que deu tão certo, né? É um momento muito legal. Vamos sim, o Eugênio, excelente a sua pergunta, você tem conversado muito com o Yuri sobre isso, e sim, vem aí a parte 2 do Se Fosse Você, né? Um dos nossos hábitos é a empatia, é o fato da gente se colocar no lugar do outro, né? E a gente quer reforçar muito essa questão da empatia, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, aquilo vira a nossa dor também, vira o nosso problema, né? E vira uma solução. Então, a gente quer sim reeditar esse processo, esse trabalho, funcionou muito bem, a gente acha que coisas boas precisam retornar. A empresa também teve algumas mudanças de gestores, de outras pessoas em posições que não viram esse trabalho acontecer no ano que ocorreu. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade muito bacana das pessoas revisitarem e quem não conheceu, das pessoas conhecerem esse trabalho. Então, aguarde, Eugênio, a gente vai trazer novidades, sim, com relação a isso. Acho que vai ser muito bom. E acho que tudo que é bom a gente pede bis, né? E tomara que venha numa modelagem melhor, né? Mais bacana para todos, né? Que bom mesmo. Vou dar um spoiler para você, Eugênio. A gente já está com o projeto desenhado. A ideia é que a gente entre com ele na primeira semana de abril, né? Na primeira fase, né? Na primeira temporada, vamos falar assim, do Se Fosse Você, a gente trabalhou muito a sensibilização, né, dos nossos gestores e dos nossos colaboradores em relação às dores dos nossos clientes. Agora, na segunda temporada, a gente não trabalha só a sensibilização, a gente vai colocar a mão na massa mesmo para ajudar o nosso cliente. Esse vai ser a grande virada de chave do projeto. Aguarde que em abril a gente vai ter novidades. Que bom mesmo. Bom para todos nós que estamos aqui nessa mesa e para toda a empresa, né, que vai poder vivenciar isso aí e ajudar, né, colaborar de maneira positiva para que o cliente tenha uma dor menor, né? Ou não, se possível, até que não tenha dor. Isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer imensamente a Ale, o Wilson, a Jaque, o João e a Cláudia pela participação aqui com a gente. Tenho certeza que foi para o pessoal um encontro muito rico. Sempre que a gente está junto, a gente aprende muito um com o outro. Né? Acho que desde do GPS, cada vez mais essa troca vem sendo rica, vem sendo constante, e que a gente possa fazer essa troca ser ampliada por todos os níveis dessa organização. Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado para todo mundo que está aqui com a gente, nos assistindo. A gente tem um material super legal sobre planejamento estratégico no Dom, né, para vocês acessarem o material.
tem uma senha, porque esse material só está disponível para quem passa por aqui, para quem conversa com a gente. Então, a senha de acesso ao material é PE 2021. PE de Planejamento Estratégico no ano 2021, tá bom? Então, uma ótima semana, uma ótima semana para todos nós. Não percam, hoje à tarde a gente tem aqui outra mesa redonda com novos gestores convidados. E quinta e sexta a gente tem a Bárbara aqui conversando com vocês sobre carreira, produtividade, gestão do tempo e metas, tá bom? Obrigado, pessoal. Um bom dia para todos vocês, bom trabalho. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo.